Oi, gente. Eu vou começar a minha apresentação de meio termo. Eu vou seguir um roteirinho que eu fiz para não me perder, mas só para lembrar um pouco, eu me chamo Raíssa, eu sou mestranda do programa de Psicossociologia, Comunidades e Ecologia Social da UFRJ. E a minha pesquisa, né, o meu tema de pesquisa é o corpo enquanto possibilidade de construção de subjetividades ecológicas coletivas a partir do letramento étnico-racial. E eu trouxe essa minha confusão no início, no primeiro vídeo inicial, trazendo muito a minha dúvida de como elaborar uma pergunta, inclusive, mais clara e que partisse dessa minha curiosidade, né, de como compreender essas relações. E aí pode parecer um tema complexo, mas ele tem algo muito simples, né, e muito profundo, que na verdade é como a gente se relaciona com o mundo, com os outros, com a gente mesmo. E quando eu pensei nessa pergunta curiosa que eu gostaria de levar, né, pro público que eu escolhi, que são adolescentes do ensino médio, eu me vi diante de um desafio. E aí, a pergunta inicial que eu fiz antes das sugestões, né, era perguntar se eles achavam importante o letramento étnico-racial na escola. E aí, passado as aulas, os encontros, a minha curiosidade foi se deslocando, né? A minha pergunta foi se deslocando a partir também das sugestões, mas antes de chegar nessa pergunta, que talvez, né, seja também importante, eu senti que precisava voltar muitos passos anteriores, escutar algo mais basar, né, mais a fundo, assim. E aí entendi a escuta como esse ponto de partida e me dei conta que muitas vezes a gente fala sobre o racismo, exclusão, cuidado com o meio ambiente, com o outro, mas parte de um lugar onde não há uma escuta real, como a gente vem discutindo, né, nos nossos encontros. E aí fiquei me perguntando, né, como a gente pode promover o cuidado com o outro, com a natureza, com a diversidade, se a gente nem se escuta direito e nem escuta o outro. E quantos silenciamentos há, né, no espaço escolar por várias microviolências que vão acontecendo. E foi aí que surgiu a pergunta que virou o centro dessa etapa da minha pesquisa e da minha pergunta curiosa, né? Que é o que a gente perde quando não escuta e percebe de verdade as pessoas e o ambiente ao nosso redor. E essa pergunta parece até ser simples, mas para mim ela carrega camadas muito profundas, porque escutar e perceber não dizem respeito apenas ao ouvir, com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. É estar presente, é estar atento, sensível ao outro, tanto humano quanto não humano, né? E perceber também é olhar o ambiente, para o espaço, para os silêncios, para os afetos. Quando deixamos de perceber, deixamos de sentir, né? E quando deixamos de sentir, deixamos de cuidar. E aí fiquei muito inspirada também no conceito do perigo de uma história única. Essas perguntas me fizeram lembrar desse conceito que foi desenvolvido pela escritora Chimamanda. Eu nunca sei pronunciar o nome dela, mas enfim, né? Que é quando a gente escuta só uma parte da história ou repete o que já disseram sobre alguém e a gente reduz a pessoa a rótulos e a estereótipos. E aí deixa de conhecer e deixa de conhecer as pessoas, né, como elas realmente são. E a escola muitas vezes tem muito esse lugar, né, de histórias únicas, né,
o aluno problema, a menina metida, o colega sem futuro. E é claro que eu tô sendo bem branda, né, nas violências e microviolências que acontecem. Mas se a gente se escutasse e se percebesse de verdade, é o que estamos perdendo quando não olhamos com mais atenção para quem está ao nosso lado. E aí, para justificar também, né, a questão das subjetividades ecológicas e o papel do corpo, escutar é perceber de verdade e é um gesto com o corpo todo. O corpo que percebe, que sente, que se afeta, que se conecta. E aí é que entra essa ideia, né, da subjetividade ecológica, um jeito de existir um mundo que entende que estamos ligados a tudo que nos cerca, pessoas, natureza, memórias, vozes. E não é essa cisão, né, entre natureza e ser humano. O corpo é território e o território também tem corpo, né? Território escola, né? E se tudo está interligado, o cuidado precisa nascer dessa consciência sensível. A gente só cuida, eu parto muito dessa premissa, né, de que a gente só cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente se afeta, né, e só aquilo que se permite escutar e perceber, ou seja, se afetar, é que eu posso promover um cuidado. Então, cuidar do meio ambiente não começa com a reciclagem, mas com atenção, né, com atenção a essas relações ecológicas, com pessoas, comunidades e ambientes. Cuidar de alguém não começa com esse discurso, né? Começa com a presença. Por isso, escutar e perceber são atos de cuidado e também de resistência. E aí, para trazer a questão do letramento étnico-racial, né? E também o porquê da minha pergunta inicial, aí sim, né, o letramento étnico-racial aparece como base para tudo isso que eu estou trazendo, porque o letramento nos convida a enxergar que existem outros jeitos de ver o mundo, outras formas de saber, de existir, de viver em comunidade, né, inclusive as cosmovisões negras, indígenas e de outros povos que sempre entenderam que não é essa separação, né, entre corpo e território, entre humano e natureza. Quando escutamos essas vozes, né, que muitas vezes foram caladas, a gente amplia o nosso olhar. Então, quantas vezes essas vozes não foram silenciadas? E aí, quem sabe, a partir disso, a gente começa a construir espaços mais afetivos e de maior cuidado. Enfim, então, para encerrar, o que eu entendi que antes de perguntar sobre o conteúdo, sobre o letramento, eu precisava perguntar sobre a relação, sobre o encontro, sobre o cuidado que nasce quando a gente realmente quer conhecer alguém, ou quando a gente olha para o ambiente como parte da gente, né? Por isso essa pergunta que eu pretendo levar aos adolescentes: o que a gente perde quando não escuta e percebe de verdade as pessoas e o ambiente ao nosso redor? É isso, gente, porque talvez só quando a gente escutar e perceber de verdade a gente comece a cuidar de verdade. É isso, minha apresentação de meio termo. Obrigada.